Seja bem-vindo. Nós estamos estudando as soluções que a Bíblia dá para os problemas que nós enfrentamos. No último programa, falamos sobre o conceito da ira justa. Foi esse tipo de ira ou indignação que levou tantas pessoas à luta contra injustiças sociais, como a escravidão. Os abolicionistas viam que aquele sistema era injusto e, motivados por uma ira justa, formaram um movimento que acabou abolindo a escravatura. Hoje existem movimentos contra o aborto. Esse é um problema tão grave quanto a escravatura. Você fica revoltado e irado quando vê a obra de Deus sendo bloqueada? Quando você ouve falar em abusos e violência infantil, você fica revoltado? E a violência contra a mulher, que também causa indignação em todos nós? Você não fica irado diante de todos esses problemas sociais? Esta ira é justa, não é uma ira pecaminosa. A Bíblia traz exemplos da ira justa e da ira pecaminosa. Para aquela ira ou indignação justa que se levanta quando a obra de Deus está sendo impedida, a receita é focalizar a energia para a obra de Deus. Às vezes esta ira ou indignação pode servir de força propulsora para a obra que Deus quer fazer, para a obra de Deus, e revertendo injustiças sociais, como aconteceu com a escravidão. É fácil se sentir irado com razão quando você é a vítima. Talvez você tenha sofrido abusos durante a infância, ou talvez você seja uma mulher vítima de violência. Toda vítima sente certa raiva, e nem sempre esta raiva é pecado. A Bíblia é repleta de prescrições e muitas dessas prescrições têm a ver com a ira. A primeira coisa que devemos fazer é identificar se esta raiva é justa ou não, se você realmente é vítima ou se a vítima é a outra pessoa envolvida na questão. E depois de compreender isto, você precisa perdoar a pessoa que abusou ou violentou você. Em Mateus capítulo 18, lemos uma das parábolas de Jesus que conta a história de um homem que teve sua dívida de milhões de reais perdoada, vamos dizer assim. Ele estava prestes a ser vendido como escravo junto com toda a sua família, mas implorou misericórdia ao credor, que acabou sendo misericordioso com ele e lhe perdoou a dívida. No caminho de volta para casa, o homem que foi perdoado encontrou uma pessoa que também lhe devia um dinheirinho. Ele agarrou aquela pessoa pelo pescoço e disse: "Se você não me pagar agora, eu vou mandar você para a prisão e todos da sua família serão vendidos como escravo." Jesus contou que quando o primeiro credor ficou sabendo disso, voltou atrás na sua palavra, prendeu seu devedor outra vez, levou-o a julgamento e disse: "Você não entendeu nada, não é mesmo? Eu esqueci toda a dívida que você tinha comigo, mas você não soube perdoar aquele débito tão pequeno que aquela pessoa tinha com você. Você é que vai ser vendido como escravo e levado para a prisão dos devedores." Depois de contar essa história, Jesus disse: "Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão." Uma vez um pastor me disse que um dos maiores impedimentos para a cura é a falta de perdão. O perdão é uma das prescrições das Escrituras e só com a graça de Deus conseguimos perdoar aqueles que nos fizeram mal. Existem 8 palavras que as pessoas devem sempre usar na relação. Eu estava errado. Sinto muito. Você me perdoa? Mas às vezes, essas palavras precisam ser usadas numa outra versão. Você estava errado. Fiquei assustado e com medo. Mas eu o perdoo. Deus quer que vivamos relacionamentos, mas o diabo quer nos isolar na solidão. Não é fácil manter relacionamentos, e uma das coisas que acabam com os relacionamentos é a falta de perdão. Se possível, você que foi a vítima da violência de alguém, procure essa pessoa e fale sobre o que aconteceu entre vocês no passado. Você não pode simplesmente fingir que nada aconteceu. Você precisa enfrentar os fatos. Existe um tipo de bactéria nos relacionamentos que se multiplica com a escuridão da falta de comunicação. Mas se você se comunica, acaba trazendo luz para o relacionamento e a maioria das bactérias morre com ela. Aquelas que não morreram com a luz ou que não morrerem com a luz podem ser tratadas. Eu gostaria que você observasse nas Escrituras os textos que falam sobre a ira justa. Se você puder, procure a pessoa que lhe fez mal, acenda a luz, busque esse confronto em amor. Primeiro procure ter no seu coração amor por ela, mas não deixe de procurá-la depois.
Se houver chance de reconciliação, você poderá dizer à pessoa. Se ela não disser nada a você, você pode dizer: você estava errado, fiquei assustado e com medo, mas eu o perdoo. Ou então você dirá: eu estava errado, sinto muito pelo que eu fiz, você me perdoa? De um jeito ou de outro, você vai abrir as portas para a reconciliação. Um dos meus amigos tem um ministério na prisão e ele me diz que um dos maiores problemas dos homens que estão por trás das grades é a raiva. Ele costumava usar o relato de Gênesis capítulo 27, que conta a história dos irmãos Esaú e Jacó, que buscaram a bênção do seu pai Isaque. Segundo meu amigo, a maioria dos prisioneiros jamais teve a bênção de seus pais. Algumas vezes, ou porque não podem sair da prisão, ou porque o pai já morreu e eles não podem mais procurá-lo, esse ministro os leva visualmente ou em pensamento até a presença do pai, ou até a sepultura do pai, para dizer: você estava errado, pai. Eu estava assustado e com medo, mas eu o perdoo. Desta forma, eles conseguem eliminar a raiva que têm guardada contra o pai. Esta prescrição bíblica contra a raiva possui 3 fases diferentes. Na primeira, a Bíblia nos desafia a olharmos para dentro de nós mesmos. Olhe para dentro de você e descubra qual é a fonte dela. Depois olhe para cima para ver se a fonte desta raiva vem de Deus, o que faria da sua raiva uma raiva justa, uma justa indignação. E por último, a Bíblia sempre nos manda olhar ao redor e trabalharmos os nossos relacionamentos. Você vai observar que as Escrituras nos dão instruções específicas a respeito da raiva. No Sermão da Montanha, Jesus mencionou a lei contra matar o irmão e acrescentou que não basta apenas não matá-lo. Não podemos ficar irados contra ele. Não devemos ter nada em nosso coração contra o nosso irmão, e nem ele contra nós. Um dos compositores de música clássica, Franz Joseph Haydn, escreveu uma sinfonia chamada Surpresa. A maioria dos grandes compositores clássicos compunha para os concertos apresentados para a realeza durante seus majestosos banquetes. Aconteceu que um rei, pesado com o jantar, sempre acabava cochilando durante os concertos de Haydn. Por isso Haydn compôs essa sinfonia que tinha estrofes suaves, intercaladas com trechos bem altos, que mantinham o rei acordado. Parece que às vezes acontece a mesma coisa com as lições que nós tiramos da Bíblia, não é? Por exemplo, em toda a Bíblia ecoa o princípio Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. O primeiro mandamento é amar a Deus em primeiro lugar. O que significa amar a Deus? O que é santidade? O que é a mordomia? O que significa entrar no reino de Deus? Tudo se resume nesse mandamento: Deus em primeiro lugar. Mas no ensino de Jesus no Sermão da Montanha, uma estrofe parece tocar mais alto que as outras, como a Sinfonia de Haydn. Amar em primeiro lugar o irmão. Quando você orar e olhar para o alto, vai se lembrar do seu irmão que guarda ressentimentos contra você e que está com raiva de você. Então você tem que deixar o altar, procurar esse irmão e fazer as pazes com ele. E só depois voltar para Jesus. Acho isso muito intrigante e interessante. Você está vendo como os relacionamentos são importantes para Deus? É tão importante para Deus que tenhamos um bom relacionamento com nossos irmãos em Cristo, que ele diz: o irmão em primeiro lugar. Primeiro reconcilie-se com seu irmão. No capítulo 18 do Evangelho de Mateus, Jesus nos ensinou a fazer isso de maneira mais precisa. Se o irmão fez alguma coisa errada para você, vá até ele sozinho e procure resolver o problema. Se isso não funcionar, procure outros irmãos que o acompanhem e fale novamente com essa pessoa, tentando reconciliação. Se nada disso funcionar, envolva toda a igreja. Mas não deixe que o relacionamento seja prejudicado nem por uma raiva pecaminosa, nem por uma ira justa. Devemos nos lembrar disso quando estamos na igreja diante da ceia do Senhor. A ceia do Senhor também tem 2 faces e nos desafia a aplicarmos essas 3 perspectivas mencionadas há pouco. Olhar para o alto, para dentro e ao redor. Existe a dimensão vertical da mesa do Senhor. A Santa Ceia nos faz olhar para cima, para Deus e para Jesus Cristo em gratidão, fé e confiança, e a adorar a Deus Pai e ao Filho pelo sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo.
Mas a ceia do Senhor também nos leva a olharmos para dentro de nós, a nos examinarmos e assim comer do pão e beber do vinho. No capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo nos dá instruções específicas que devem ser observadas à mesa do Senhor. Meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Aparentemente, um dos problemas da igreja de Corinto era que eles tinham um tipo de ceia, e enquanto alguns comiam muito e tinham fartura, outros não tinham nada. Paulo repreendeu aqueles que comiam e se empanturravam, enquanto outros irmãos ficavam com fome. Paulo estava lembrando aqueles irmãos de Corinto que existe também uma dimensão horizontal na comunhão. Olhamos para cima quando nos aproximamos da mesa, depois olhamos para dentro de nós mesmos e nos examinamos, e depois olhamos para nossos relacionamentos. Não importa porque o irmão está com raiva de você, não interessam os detalhes. O que a Bíblia ensina é que você deve ter um compromisso com Deus de antes de participar da mesa do Senhor, reconciliar-se e se acertar com seu irmão ou com sua irmã. O perdão está ligado ao reavivamento. Vou repetir isso aqui. O perdão está ligado ao reavivamento. Você sabia que uma das características dos reavivamentos que aconteceram na igreja, como por exemplo o reavivamento do século XVIII, é que todos os irmãos estavam unidos em Cristo? Com esta união em Cristo, eles abriram as portas do céu para as bênçãos de Deus, e o Espírito Santo veio sobre eles de maneira poderosa, porque todos eles estavam reconciliados com Deus e uns com os outros. O meu desafio é que você se comprometa com Deus e que quando se aproximar da mesa do Senhor, olhe para cima. Depois olhe para dentro de você mesmo e se examine e veja se existe alguma raiva escondida. Por último, olhe ao seu redor e lembre-se que a comunhão não é apenas vertical, é também horizontal. E se você quer experimentar uma comunhão poderosa com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo, deve consertar os seus relacionamentos dentro da família de Deus. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.